Igreja, bom dia. Bom dia, pastor. Bonjour, église. Bonjour, Bote batata, mamãe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te rendemos graças por este grande dia, dia da vitória, dia da nossa independência espiritual. Queremos, ó Pai, pedir a presença do Espírito Santo para nos capacitar neste momento nobre de muita responsabilidade, comunicação da Tua Palavra. Pedimos por Jesus Cristo ressurreto. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o hino moio que temos cantado diz assim: Mukiamfulukulu Yesu, mone que nevanansi. No dia da ressurreição de Cristo, ele apareceu na terra, digamos assim, o abassolo abandi, mfumo fulu kidimubafua. Aos seus escolhidos, o Senhor ressuscitou dos mortos. E o cor diz: O toyanga lalacueto, munankuduluande, alegremos-nos pela sua libertação. Yeso mfumo ababosono, fulu kidimubafua. Jesus, o Senhor de todos, ressuscitou dos mortos. Aquele que conhece esse hino, cante comigo. Mukiamfolo kolo a Yesu, monekene vavansi, wabasolo abande fomo, folokede mobafwa, otwaya galala kweto, monanko uluandi, o Yesu fomo, ababonso, folo kede mobafwa. Aleluia! Nosso tema: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Digamos todos. Jesus ressuscitou. Mais uma vez. Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos analisar 3 fatos que evidenciam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Qual é o primeiro fato que prova que, na verdade, Jesus ressuscitou? O primeiro facto, meus irmãos e minhas irmãs, é o túmulo vazio. E eu chamei isso facto histórico. Jesus ressuscitou? Sim, ele ressuscitou. O que é que prova? O túmulo onde colocaram Jesus estava vazio. Versículo 3 mostra isso. O túmulo onde colocaram Jesus estava vazio. Meus irmãos e minhas irmãs, as autoridades judaicas, os fariseus, os principais dos sacerdotes, inventaram uma mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Se repara, o corpo de Jesus havia sido roubado. O que eles estão a dizer? O túmulo está vazio porque o corpo foi roubado. Eles inventaram uma mentira para descredibilizar o grande facto de que Jesus ressuscitou. Mas ao fazer isso, estavam longe de esperar que haviam de apresentar uma prova. E a prova é: o túmulo estava vazio. Aqueles que escreveram, chamados autores extrabíblicos, escreveram fora das fontes bíblicas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Também retomaram essa versão das autoridades judaicas. Olha, dizem que tal Jesus ressuscitou. Dizem que ressuscitou. São palavras minhas, não é? Dizem que ressuscitou. O corpo dele desapareceu. Não se sabe aonde foi levado. Eles não concordam, não acreditam na ressurreição de Jesus. Mas ao mesmo tempo, de forma indireta, estão a dizer que o túmulo de Jesus está vazio. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
quando se debate sobre a ressurreição de Jesus, é um tema polêmico. Não se coloca em causa o túmulo vazio. A discussão é onde foi levado o corpo. Qual é o destino que foi dado ao corpo? Então nós temos aqui a prova. Jesus ressuscitou porque o túmulo onde o puseram está vazio. Aleluia! Amém. Então diga comigo, o meu Jesus ressuscitou porque ele não está no túmulo. Aleluia! Amém. Jesus ressuscitou. O primeiro facto que prova a sua ressurreição, o túmulo onde o puseram está vazio. Mas o segundo facto, meus irmãos e minhas irmãs, os anjos testemunham da sua ressurreição. O testemunho dos anjos. Veja isso nos versículos 5 e 6. Eu chamei isso facto teológico. Ou se quisermos, facto divino. Os anjos testemunham da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, no nosso texto básico, fala em 2 anjos. Mateus fala em um anjo. Marcos também fala em um anjo. João não referencia de forma explícita ou direta um anjo. Está lá de forma implícita. A divergência em números pouco importa. Os autores dependeram das fontes que eles consultaram. O facto aqui é que nós temos a intervenção de Deus através dos anjos. Aleluia! Amém. Eu li um pregador que dramatizou este facto e ele disse assim: quando crucificaram Jesus, os céus estiveram em suspensão, os anjos em estado de prontidão, mas o comandante em chefe não deu a ordem, disse: para, ninguém interfira, deixem que a terra faça o que bem entenderem. Jesus ficou isolado, aparentemente isolado. Os anjos sofreram ao verem o seu Senhor, o seu Criador, a ser torturado, a sofrer, a ser humilhado da maneira mais incrível. Mas quando chegou o momento, o céu interveio, os anjos aparecem para dizer: basta, aleluia! Amém. É neste momento. Os anjos reaparecem, voltam a intervir no projeto da salvação. E Mateus descreve isso com mais pormenores. Os anjos descem e dá-se um grande terremoto. Bom, certamente um terremoto localizado, não foi geral. Aconteceu, muito provavelmente, só naquela localidade onde esses acontecimentos se registraram. Os anjos aparecem, removem a pedra que cobria o túmulo de Jesus. Aquela pedra pesava entre 1.000 a 2.000 quilos. Era uma pedra muito pesada. Calcula-se que tinham que ser no mínimo 20 homens bem nutridos, que comem fungo talvez, o chikwanga, que seriam capazes para remover aquela pedra. Era uma pedra muito pesada. Os anjos apareceram, removeram a pedra, neutralizaram os guardas romanos que foram colocados para vigiar o túmulo de Jesus. Os 4 guardas foram neutralizados. O selo que foi colocado para estampar o túmulo de Jesus foi removido. Isso tudo a ser feito pelos anjos. Aleluia! Amém. Mas alguém pode perguntar, mas esse Jesus que ressuscitou, ele mesmo, com seu poder, retornou à vida, não era capaz de remover a pedra? Era. Esse Jesus não era capaz de neutralizar os 4 guardas romanos? Era. Então, para quê
envolver os anjos. E quando analisei esse aspecto, concluo que até aqui a ação dos anjos é secundária, é periférica, não é a ação central. A importância dos anjos aqui, da presença dos anjos, primeiro, é desfazer a tese dos principais dos sacerdotes. A mentira que foi veiculada. Não, o corpo foi roubado. Os anjos disseram às mulheres, ele não está aqui. Aleluia. Amém. Portanto, os anjos estão a dizer, o corpo de Jesus não foi roubado. Meus irmãos e minhas irmãs, naquele tempo, roubavam os corpos? Sim, roubavam. Os corpos eram os túmulos eram vandalizados. Aqueles corpos enterrados com objetos de grande valor eram vandalizados, eram roubados e retirados esses objetos. Assim como nos nossos dias acontece. Mas reparem, Jesus foi enterrado com nada, ok? Aquela roupinha dele, os lençóis que embrulharam, e tudo a correr, porque o sábado estava a chegar. Jesus não foi enterrado com algo importante, não. Então, roubariam o corpo dele para quê? Para tirar lá o quê? Os lençóis ensanguentados? Nada. Então, os anjos estão ali para dizer, olha, o corpo de Jesus não foi roubado. O testemunho dos anjos, para mim, é o mais importante aqui. O corpo de Jesus não foi roubado. E reparem que mesmo as mulheres, Maria Madalena, segundo a versão de João, quando vai ver que o túmulo de Jesus estava vazio, o que ela diz? Tiraram daqui o corpo de Jesus e não sabemos para onde o levaram. Provavelmente também tenha pensado que o corpo de Jesus foi roubado. Os anjos estão a dizer que o corpo de Jesus não foi roubado. Mas, mais do que isso, os anjos estão a dar testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Amém. Esse é o elemento mais importante. Os anjos estão a testemunhar. Deus, através dos anjos, está a testemunhar de que Jesus Cristo ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ainda analisar um pouco essa tese dos principais dos sacerdotes de que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Mas que discípulos? Os discípulos de Jesus não acreditavam na ressurreição de Jesus. Não acreditavam. Leia Mateus 28, 16 e 20. Vai ver que mesmo quando vão a Galileia, ao encontro dele, alguns deles não estavam a acreditar. Mas como é? Ressuscitou mesmo? Será? Isso é verdade? Ressuscitou? Não acreditavam. Os discípulos de Jesus, nesse momento, estão confinados nas suas casas, cheios de medo. Cheios de quê? Cheios de medo. Eles roubariam o corpo de Jesus para quê? Jerusalém não tinha morgues. Morgues não existiam naquele tempo. Como é que iam conservar o corpo de Jesus? E qual seria a necessidade para eles conservar um cadáver? Israel não tinha técnica da conservação de corpos que o Egito antigo desenvolveu. Não tinha essa técnica. Então iam guardar aonde o cadáver, o corpo morto de Jesus, e para quê? Portanto, essa tese dos principais dos sacerdotes é falsa. É uma mentira. E os anjos estão aqui para dizer, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém. Digam comigo, o meu Jesus,
ressuscitou. Porque os anjos deram testemunho desta grande verdade. Aleluia. Jesus ressuscitou. O primeiro facto, o túmulo está vazio. Se alguém quiser fazer um debate contigo, diz, eu não acredito na ressurreição de Jesus. Prova, primeira prova, o túmulo onde colocaram Jesus estava vazio. Segunda prova, os anjos confirmaram que Jesus ressuscitou. Mas o terceiro facto, meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho das mulheres. Eu chamei isso facto social. Lucas, versículos 9 até 10. As mulheres deram testemunho de que Jesus ressuscitou. Aleluia! Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho muito respeito por essas mulheres. Se eu tivesse chapéu, tiraria o chapéu para simbolizar o respeito por aquelas mulheres. Essas mulheres que foram ao túmulo. Essas mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Acompanharam Jesus nos seus 3 anos de ministério. Serviram a Jesus. Vieram com Jesus da Galileia. Andaram 100 e tal quilômetros. Gritaram no domingo, Hosana, 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 o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Amém. Essas mulheres viram Jesus a ser crucificado. Essas mulheres não gritaram, crucifica-o. Não! Por isso, quando nós dizemos que todo o povo que gritou Hosana, gritou crucifica-o, cuidado. É uma análise injusta. Havia gente no meio desse povo que não gritou crucifica-o. E essas mulheres são parte dessas pessoas. Não gritaram. Essas mulheres viram Jesus a ser humilhado da forma mais desumana que existia naquele tempo. Meus irmãos, você não tem noção. Jesus foi morto como se matava um criminoso altamente perigoso. Jesus sofreu a morte mais humilhante dos seus tempos. Essas mulheres viram, eles assistiram com seus próprios olhos, choraram. Jesus era tudo para elas, para essas mulheres. Jesus era tudo, era tudo. Casaram com Jesus, como os nossos irmãos católicos dizem. Essas mulheres casaram com Jesus. E a morte trágica de Jesus era como que o fim da esperança delas. Perderam o melhor que tinham, Jesus Cristo. Mas repare, essas mulheres não abandonaram Jesus. E aqui onde vem o meu respeito e a minha admiração. Essas mulheres não acreditavam na ressurreição. Atenção, não acreditavam na ressurreição. Elas não foram ao cemitério porque acreditavam na ressurreição. Não. Elas foram ao cemitério para perfumar, vou usar o termo mais comum entre nós, para perfumar o corpo de Jesus. Jesus foi enterrado às pressas, o sábado já estava a começar. Então não conseguiram meter o perfume para diminuir o cheiro do corpo de Jesus quando ele começasse a decompor-se. Em termos mais simples, quando começasse a ficar podre. Elas não tiveram tempo para fazer isso. Então, logo que o sábado passou, a madrugada, vamos colocar perfume, óleo no corpo do nosso Senhor Jesus, para quando começar a ficar podre, não cheirar muito. Opa! Mas que amor! Jesus foi abandonado por todos. Jesus foi abandonado por todos. Essas mulheres não abandonaram Jesus. Também o mataram, o humilharam, o chamaram de todos os nomes, mas ele é nosso Jesus. Ele é nosso Jesus. Nós vamos tratar o corpo dele.
é um amor profundo. Igual a esse amor não existe, só o amor de Deus para conosco. Pelo menos é o meu ponto de vista. O amor dessas mulheres por Jesus só é superado pelo amor de Deus em relação a nós. Meus irmãos e minhas irmãs, essas mulheres, enquanto iam, tinham um problema muito grande. E qual era o problema? Pedra. O túmulo de Jesus foi protegido através de uma grande pedra. E a pergunta delas, quem vai nos remover? O quê? Pedra. Quem vai nos remover? A pedra. Grande obstáculo. Mulheres, uma pedra tão pesada, elas iam conseguir? Tinham força? Iriam conseguir enfrentar os soldados romanos? Então, essas mulheres tinham motivos para não sair de casa. Tinham motivos. Porque à frente estava um grande obstáculo que se chama pedra. As mulheres ficaram nas suas casas? Não foram ao túmulo? Ficaram desencorajadas? Desistiram do plano? Há um estudioso que diz que cada uma saiu do seu ponto e chegaram em momentos diferentes. Elas iam pensar, quem nos vai tirar a pedra? Quem nos vai tirar a pedra? Quem nos vai tirar a pedra? Meus irmãos e minhas irmãs, essas mulheres estão a mostrar coragem. Coragem, resiliência. Elas não recuaram perante o obstáculo. Não recuaram. Não desanimaram, não desistiram, não seguiram em frente. Aleluia! Amém. Que mulheres corajosas. Que mulheres destemidas. Que mulheres resilientes. Nós temos tantos cristãos que são frustrados. Andam frustrados na vida. Justificam tudo através dos obstáculos. Justificam tudo através dos obstáculos. Perderam a força de lutar. Perderam o ânimo para lutar. Os que estudam o fenômeno da prostituição. E quando entrevistam as mulheres prostitutas, perguntam, mas você pratica prostituição por quê? Ah, não, é por causa da pobreza, eu não tenho outra fonte de renda, então tenho que vender o meu corpo para ganhar dinheiro. Pobreza. Ok. Toda mulher pobre é prostituta? Não. Isso não colhe. É falta de capacidade de enfrentar o obstáculo. Os delinquentes é a mesma coisa, mas o jovem, você pratica delinquência por quê? Você já matou, você já assaltou, por que faz isso? Ah, não tenho emprego, se eu não fizer isso, eu não consigo outra fonte de renda. Todo jovem desempregado é delinquente? Não. Então, é incapacidade para enfrentar os obstáculos. Meus irmãos e minhas irmãs, essas mulheres estão a nos dizer que não devem ser os obstáculos a nos superar. Nós é que temos que superar os obstáculos. Aleluia! Amém. E elas conseguiram vencer o obstáculo do ponto de vista psicológico. A partir do momento que elas decidiram que nós vamos, com ou sem pedra lá, mas nós vamos. Nós vamos. Aleluia! Amém. Já tinham superado o obstáculo do ponto de vista psicológico. Quem é que não conhece o mosquito aqui? Mosquito. Mosquito. Qual é a doença que mais mata em Angola? Paludismo, malária, é a mesma coisa. E é provocada por que insecto? Qual é o tamanho do mosquito? Comparando com o homem, com o ser humano que ele pica. Mas o que o mosquito faz? O mosquito foge? Foge o nosso tamanho? O mosquito é corajoso. É ou não é? O mosquito nos ensina que devemos ser corajosos. Não fugir ao obstáculo pelo seu tamanho físico, não.
porque senão o mosquito não picava ninguém. E essas mulheres foram também exatamente isso. Para os adultos, quem é que já viu um rio que recuou? Que não, o rio X chegou até aqui, encontrou uma pedra grande, encontrou uma montanha e recuou. O rio recua? No léxico do rio só existe avançar. Só existe a palavra avançar. Se encontra uma montanha, contorna aí. Avança. Encontra uma pedra, contorna aí. Avança. Sempre assim. Até ir desaguar no rio maior ou no oceano. É isso que os rios fazem. Meus irmãos e minhas irmãs, as mulheres que foram ao túmulo estão a provar exatamente isso. Elas não recuaram. Elas avançaram, avançaram, avançaram. E o seu objetivo foi alcançado. Aleluia! Amém. E essas mulheres receberam a missão de anunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E elas anunciaram ou não anunciaram? Anunciaram. Versículo 9 e 10 diz que elas anunciaram. Ao contrário de Marcos 16, 8, que diz que ficaram em silêncio, calaram-se, não anunciaram. E há uma discussão sobre essa passagem. Os críticos dizem que não, essa passagem foi um acréscimo. Então, voltamos ao Lucas, que diz que as mulheres anunciaram. Anunciaram o quê? Anunciaram que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Amém. Mas uma razão para admirar essas mulheres. Essas mulheres pertencem a uma sociedade que discrimina fortemente a mulher. A sociedade judaica era machista. Como é a sociedade angolana? O mundo, de uma maneira geral, embora com alguns avanços que estejamos a ter. Mas o mundo continua a discriminar a mulher. Essas mulheres estão num ambiente em que o testemunho de uma mulher não vale nada. O testemunho de uma mulher não vale nada. Mas essas mulheres anunciaram, e vou ser repetitivo, a notícia mais importante do mundo e de todos os tempos, que Jesus Cristo ressuscitou. Que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Amém. Essa é a notícia mais importante do mundo. A notícia mais importante não é a descoberta de medicamento não sei de quê, da bomba atômica, não sei de quê. Não! A notícia mais importante do mundo e de todos os tempos é Jesus Cristo ressuscitou. E quem são as primeiras testemunhas desse grande facto? São mulheres. Imbangi kiaba mama kena kyakedika. Imbangi kiaba mama kena kyakedika. Oh yes. Yeah, yeah, Enamoyo. Yeah, Enamoyo. Aleluia. Amém. Mas ao mesmo tempo que admiramos as mulheres, também admiramos Deus. A lógica de Deus é muito diferente. Deus quis que fossem as mulheres as mais desprezadas para serem as primeiras testemunhas do grande facto, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, algumas perguntas de reflexão para todos nós. Será que eu amo a Cristo como essas mulheres o amaram? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. Eu amo a Cristo, Cristo ressurreto, como aquelas mulheres o amaram? Será que você
minha irmã, o meu irmão que me acompanha, ama a Cristo como aquelas mulheres o amaram? O que é que prova que eu amo verdadeiramente a Cristo como aquelas mulheres? O que é que prova que nós amamos verdadeiramente a Cristo como aquelas mulheres? Como é que eu estou comprometido? Aquelas mulheres estavam comprometidas com Jesus. Corpo, alma e espírito. Elas renderam-se completamente a Jesus. Jesus era tudo para elas. E essa postura, essa atitude delas nos interpela. Como é que eu estou comprometido com Jesus? Eu, enquanto pastor, devo me questionar. Como é que eu estou comprometido com Jesus no meu ministério pastoral? Eu que sou evangelista, como é que eu estou comprometido com Jesus no meu ministério da palavra, enquanto evangelista? Eu que sou diácono, como é que eu estou comprometido com Jesus? Eu que sou jovem cristão, mulher cristã, homem cristão, como é que eu estou comprometido com Jesus? Corista, eu sou corista. Como é que eu estou comprometido com o serviço de louvor? Louvor ao Cristo ressurreto. Meus irmãos, essas mulheres nos fazem essas perguntas. Qual é o grau de nosso comprometimento com o Cristo ressurreto? E essas mulheres continuam a nos perguntar: como é que eu anuncio o Cristo ressurreto? Elas não só testemunharam, mas também anunciaram. Anunciaram ao mundo. Venceram os padrões, desafiaram os padrões culturais que discriminavam o testemunho das mulheres. Desafiaram esses padrões e anunciaram: Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. Como é que eu anuncio a ressurreição de Jesus? Como é que tu anuncias a ressurreição de Jesus? Como é que nós, enquanto igreja, anunciamos a ressurreição de Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, se a igreja não anuncia a ressurreição de Jesus, perde parte principal da essência. Não, perde a essência, perde a sua essência. Porque a ressurreição de Cristo é tudo para a igreja. É tudo. Paulo é muito claro nisso. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria inútil. Ok? A nossa fé seria inútil. O meu pastorado seria inútil. Tudo que você faz na igreja seria inútil. E a igreja não teria razões de existir. Não teria. O fundamento da nossa fé é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós anunciamos essa grande notícia ao mundo no século XXI? Essas mulheres nos fazem esses grandes questionamentos. Que o Cristo ressurreto, através do Espírito Santo, continue a te fazer mais perguntas sobre a minha relação, a tua relação com esse Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou. Nós acabamos de analisar 3 factos que evidenciam essa grande verdade universal de todos os tempos. O primeiro facto, túmulo vazio. O segundo facto, testemunho dos anjos. O terceiro e o último facto, o testemunho das mulheres. Que Deus abençoe a sua palavra e feliz Páscoa a todos e a todas. Amém. Amém.